Eu só vou precisar que vocês saiam do Wi-Fi, tá? Aqui. Eu? Ah, não. Pode sair. Tem que sair do Wi-Fi, tá? Tá. Mãe, sai do Wi-Fi também. Sai do Wi-Fi. Não, é isso. Pode ligar. É embaixo, pai. Meu é de baixo pra cima. Bom dia, pessoal. Vamos louvar ao Senhor, amém? Seu corpo esmagado pelos meus pecados pagou o meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. Debaixo dos teus pés, o inferno e a morte, sua obra completa por mim. No terceiro dia se moveu a pedra, seu corpo não estava ali. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. Seu corpo esmagado pelos meus pecados pagou o meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou. Aleluia. Aleluia.
sepulcro está vazio, está vivo o Salvador, está vivo o Salvador. O sepulcro está vazio, o sepulcro está vazio, o sepulcro está vazio. Está vivo o Salvador, está vivo o Salvador, está vivo o Salvador. Obrigado, Pai, por esse momento, Pai, que podemos louvar e engrandecer o Seu nome, Pai, através desse culto. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque mais uma semana o Senhor nos deu pela graça, Senhor, pelo favor concedido a nós. Pai, nós te engrandecemos por nossas famílias, te agradecemos, Pai, pela nossa saúde perfeita, te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já deu para nós através do seu sacrifício na cruz, Pai, através do sacrifício do seu Filho na cruz por nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Amém? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Eu quero só conferir com vocês alguns detalhes. O áudio tá bom para vocês? Tá tudo certo? Isso, peço a confirmação de todos. E já vou pedir uma gentileza. Seja um canal de bênção através da sua vida, seja um canal de bênção para outras pessoas. Tem um aviãozinho aqui do pessoal do Instagram. Compartilha ali, envie essa live para algumas pessoas. Clique aqui nesse aviãozinho e já envie para as pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas através desse culto. Pessoal do Facebook, em cima ou embaixo tem a opção de compartilhar. Então compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe nos seus grupos de família, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Tá bom? Então Deus abençoe vocês, continuem abençoados. Saúdo os amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o nosso momento de dízimos e ofertas. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que está participando conosco. Louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos meditar no dízimos e nas ofertas em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 e versículo 8, que nos diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Amados, dizimar e ofertar é um ato de reconhecimento, de gratidão a Deus. É um ato de honra. Eu honro a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, por tudo aquilo que Ele tem me dado. E esta maneira de honrá-lo é dizimando e ofertando. Eu tenho o entendimento de que dízimos e ofertas, quando eu dizimo, quando eu oferto, eu estou depositando no banco celestial. Este depósito no banco celestial é o único o qual eu verei o resultado após a minha morte, quando eu estiver com o Senhor. Porque
esse dízimos e essa oferta, esse depósito que eu fiz no banco celestial, eu verei o resultado eterno, porque vidas foram alcançadas, vidas foram libertas, vidas foram transformadas. Esse é o único dinheiro que eu verei o resultado após a minha morte, quando eu estiver com o Senhor. Porque lá eu verei essas pessoas que foram alcançadas através do dízimos e da oferta que eu depositei em uma igreja, o qual alcançou vidas. E por isso, amados, com este entendimento, se você deseja dizimar e ofertar, anote aí o número da conta da Comunhão Cristã Abel Umuarama, Banco 237, Bradesco, a agência 6748, conta corrente 00402, dígito 2, CNPJ 11 253 091 0001 93, Comunhão Cristã Aba Umuarama. Invista no Banco Celestial e você verá e usufruirá da alegria de vidas que foram alcançadas, foram libertas através do teu dízimo e da sua oferta. Tudo que nós fazemos aqui no natural, aqui na terra, aqui ficará, mas o investimento celestial nós usufruiremos dele lá na eternidade. Louvo a Deus por cada um de vocês. Sou grata a Deus por mais este momento de estarmos juntos na casa do Pai, na presença do Senhor. E neste momento eu quero estar orando por você. Pai amado, Pai querido, o Senhor conhece, ó Pai, cada vida que está participando deste culto à distância, Pai. E nós declaramos, Senhor, sobre essas vidas, como igreja do Senhor, a graça e o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor e cada uma delas, Pai. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada um está necessitando. E o Senhor, ó Pai, é o Deus o qual retribui abundantemente mais em cada vida. Eu declaro, Senhor, essas vidas abençoadas. Eu declaro, Senhor, tudo aquilo que vem à mão deles, todo o salário deles, ó Pai, abençoado e multiplicado para a glória do teu nome. Eu declaro, Senhor, neutralizado toda enfermidade. Eu declaro neutralizado, Senhor, tudo aquilo que tem vindo para roubar as finanças deste meu irmão, desta minha irmã. Eu declaro liberado, Senhor, tudo aquilo que está retido, que pertence a eles, em nome do Senhor Jesus. Assim eu declaro e assim eu abençoo cada um, ó Pai, que está dizimando e ofertando. E aquele, Senhor, que tem também no seu coração o desejo de dizimar e ofertar, que o Senhor esteja alcançando essas vidas e que eles venham ser liberados para que isso eles possam estar fazendo, ó Pai, que o recurso venha até a mão deles e que eles possam também estar realizando esse desejo do coração, que é dizimar e ofertar na obra do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos em nome do Senhor Jesus. Queridos, recebam agora uma palavra abençoada da parte de Deus no teu coração. Abra o seu coração, receba essa palavra, o alimento espiritual, o qual nós receberemos nesta manhã. É para a glória do nome do Senhor. Bom dia, amados irmãos. É com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez, nesse culto maravilhoso, louvar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você que está participando desse culto, de onde você estiver, receba essa alegria, porque esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos nele. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças eu te dou, Pai, por estar aqui mais uma vez, para ser instrumento, para representar o Senhor aqui na terra, para ser um porta-voz, Pai amado, Pai querido, pelo Teu Santo Espírito, a
tantas pessoas que nos assistem e aqueles que ainda vão assistir através desse meio de comunicação. Deus, muito obrigado, porque com certeza esse pão sagrado irá sustentar, irá alimentar, irá abrir os nossos olhos, os olhos do entendimento, para que nós possamos estar mais juntos com o Senhor a cada dia, por meio de Cristo Jesus, guiados pelo Teu Espírito Santo, através da revelação da Tua Palavra. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra muito importante ao seu coração nesta manhã. Lembrando que o Espírito Santo é que tem comandado, é que tem dito os temas, é o Espírito Santo que sabe o que nós precisamos e necessitamos, e então Ele tem nos abençoado com a palavra, com o pão sagrado. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã o seguinte título desta mensagem, desse pensamento: o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Queridos, eu quero compartilhar com vocês a importância, o poder do sangue de Jesus. Quais são os benefícios que esse sangue ele trouxe na minha vida e na sua vida? Qual a importância dele na minha vida eterna, para que eu tivesse a vida eterna? Eu quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 3, versículo 21. São alguns versículos que eu quero compartilhar de uma forma a expor cada um deles de uma maneira sucinta, para que você possa compreender e tirar algumas pérolas aí então desse precioso estudo, dessa preciosa mensagem. Diz assim em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nesse texto nós vemos aqui no início da criação, ali estava a coroa da criação de Deus, que é Adão e Eva, o homem e a mulher. Eles estavam ali e todos nós conhecemos a história, onde eles desobedeceram a Deus ou preferiram seguir o seu próprio caminho, e então eles comeram daquela árvore, daquele fruto da árvore que não era para comer, a árvore da ciência do bem e do mal. E quando isso aconteceu, eles se viram nus. Antes eles estavam vestidos, eles não viam que estavam nus. Antes eles estavam vestidos de uma veste de luz, e eles não se envergonhavam um com o outro. Mas agora eles pecam contra o Senhor, e quando eles pecam contra o Senhor, eles olham e viram que eles não tinham mais nenhuma vestimenta. Eles estavam nus e sentiram vergonha, olhando a nudez um do outro. Mas o primeiro princípio que eu quero dizer para os irmãos aqui: Deus nunca quis que o homem fosse envergonhado. Deus nunca quis que o homem, que a mulher vivesse em vergonha. Por isso Deus, ele proveu aqui uma vestimenta de peles. Você conhece a história e você sabe que Adão e Eva tentou até fazer umas vestes de folha de figueira, mas a folha de figueira ela seca, a folha de figueira ela não permanece. A folha de figueira ela foi por um momento. E então Deus, sabendo que eles não poderiam esconder a sua nudez por muito tempo, então Deus prepara vestes de pele de animais. Aqui entra, querido, aqui entra o sangue do Cordeiro, e aqui tipologicamente entra o sangue de Jesus. Amados, quando o homem pecou, ele ficou separado de Deus, totalmente separado de Deus, e o homem estava fadado a viver uma vergonha eterna. Mas Deus, no seu infinito amor, Deus que nunca quis que o homem e nem a mulher fossem envergonhados, Deus ali tipologicamente, ele prepara vestimenta de peles, porque peles de animais, elas seguram um pouco mais, elas sustentam um pouco mais, ela permanece um pouco mais. E a Bíblia diz que ele vestiu Adão e Eva.
Vestimenta aqui fala de cobertura. Deus, ele deu a cobertura. Se você conhece a história, você sabe que Deus os expulsou do jardim, mas não sem antes tê-los vestido. Porque eles iam enfrentar, a partir daquele momento, ia enfrentar uma floresta, ia enfrentar animais selvagens, ou seja, ia enfrentar espíritos malignos. Mas ali já estava o amor de Deus, ali já estava a doação de Deus para com as nossas vidas, ali já estava o sangue do Cordeiro, ali já estava o sangue de Cristo tipologicamente. Aleluia, glória a Deus. Então as vestimentas, para que Deus tirasse essas vestimentas, um animal precisou ser morto. E por que eu falo que ali já era o Cordeiro? Já vou explicar, você vai entender. Então Deus mata um cordeiro, ali já, um animal, e tira a pele dele. Ali Deus já estava dizendo para nós, para toda a humanidade, um inocente vai precisar morrer para que o pecado seja coberto. Isso no contexto de Gênesis. Um inocente vai precisar morrer no lugar do pecador. Então ali estava o Cordeiro de Deus. Ali estava um animal que foi morto pelo pecado de Adão e Eva, que esse animal ou esse cordeiro, ele já apontava para o Cordeiro de Deus, que é o Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, já apontava para o sacrifício de Cristo. Então Deus, ele cobriu Adão e Eva com essas vestes, porque ele nunca quis que o homem fosse envergonhado. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Não haveria vestimenta sem sangue, sem o sangue derramado, não teria como ter aquelas vestes. O homem tentou fazer com as obras das suas próprias mãos. Folha de figueira. Folha de figueira representa o nosso esforço. Folha de figueira representa a nossa justiça própria. Folha de figueira representa você viver pela lei, por aquilo que você acha, pelo seu esforço, pelos seus próprios méritos. Mas Deus, desde o início, já dizia que seria pela graça, seria pela morte do Cordeiro, e esse Cordeiro era Jesus Cristo, já pré-anunciado desde o início da palavra de Deus em Gênesis. Olha o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a parte B, mas eu vou falar desde o início. Diz assim a palavra: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha aí, embasando aquilo que eu te falei. Então aquele Cordeiro que Deus matou lá no Éden para vestir Adão e Eva, era um tipo de Cristo. Aqui está dizendo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ali já estava o amor de Deus derramado, ali já estava o Evangelho, a boa notícia, dizendo: você não consegue se cobrir, você não consegue resolver o problema do pecado, eu tenho a solução. Ei irmãos, ei irmãs, a solução veio do Pai. O homem jamais com as obras das suas mãos poderia novamente se relacionar com Deus, partiria de Deus para os homens. E Deus enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Cordeiro era um tipo de Cristo, e o sangue derramado lá no Éden era um tipo do sangue de Jesus. Aleluia. A Bíblia fala aqui em Apocalipse que os nomes foram escritos no livro da vida e do Cordeiro. Com isso, a palavra do Senhor está dizendo que o nome dos salvos, o nome daqueles o qual foram lavados, remidos e purificados pelo sangue de Jesus, precisam estar escrito no livro do Cordeiro. Querido, a salvação, ela se concretiza, eternamente falando, quando lá em Apocalipse diz que vai ser visto nos livros os nomes daqueles que estão escritos. E eu tenho uma boa notícia para você: o meu nome está lá, e o seu nome também está lá. Quando for procurado os nomes, lá encontrarão o seu nome, lá encontrarão o meu nome, porque nós cremos em Jesus Cristo, cremos na obra do Cristo Jesus, desde o Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero abrir um parênteses para dizer a você: é tempo de você ministrar a palavra, declarar a palavra, experimentar a palavra, levar a palavra para quantas pessoas mais vocês puderem levar, falar dessas boas notícias,
porque desde o início Deus já havia preparado para nós um cordeiro. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, nos diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, ou da vossa vã maneira de viver, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, aleluia, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Queridos, se fôssemos adentrar somente nesse versículo, iríamos gastar muitas horas, ou talvez muitos dias, para regozijarmos, para experimentarmos essa palavra tão profunda. Mas quero dar um panorama a você, amado. A palavra do Senhor está dizendo que não foi com ouro e com prata, porque talvez, se fosse ouro e prata, talvez não haveria moeda suficiente para comprar em todos os tempos, em todas as eras, todos aqueles que creram em Cristo Jesus e na sua obra. Por isso que não foi com ouro e com prata. O sentido foi com o sangue de Jesus, que tinha poder ontem, tem poder hoje e terá poder eternamente. Aleluia. Porque o sangue de Jesus, atrás de mim você está vendo uma cruz, e eu quero dizer aqui, imagine aqui no topo da minha mão uma cruz, a partir dos meus dedos uma cruz. Então quando o sangue de Jesus, ele foi derramado lá naquela cruz, o sangue escorreu antes da cruz e depois da cruz. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Antes da cruz, ali já estava o sangue, de uma maneira oculta. O sangue estava ali de uma maneira não tão explícita, mas depois da cruz, na cruz e depois da cruz, o sangue estava explícito. Antes da cruz, falava-se do sangue do cordeiro, de um animal, que representava o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que haveria de vir, que morreria numa cruz, que derramaria o seu sangue para não somente cobrir os nossos pecados, como fora coberto lá no livro de Gênesis, mas agora Jesus, o Cordeiro de Deus, ele veio tirar o pecado do mundo. Me alegra quando eu vejo aquela passagem de João Batista, quando ele diz assim, olha para Jesus, vê Jesus vindo até ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, é tão gostoso falar sobre esse assunto, porque o sangue do Cordeiro no Antigo Testamento era a sombra da realidade. Aleluia. A Bíblia fala muito disso. A Bíblia fala de sombra, o que é sombra e o que é realidade. Se você caminhar pelo sol, você vai perceber que a luz do sol vai bater na realidade que é você e vai projetar a sua sombra. E a sombra vai caminhar praticamente junto, praticamente lado a lado. E se você começar a olhar a sombra, você vai chegar na realidade. Aleluia. Eita glória! Tudo que foi realizado antes da cruz era sombra daquilo que é realidade, que foi realizado na cruz e depois da cruz. Então isso significa que você pode tirar Jesus Cristo de Gênesis a Apocalipse. Agora, antes da cruz, você vai ver Jesus como sombra. Você vai ver Jesus nas sombras, melhor dizendo. Você vai ver Jesus, o sangue de Jesus, como sombra. E se você entender esse princípio que eu estou falando, seguir a sombra, você vai chegar na realidade. Lá em Gênesis, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ele era sombra, ele era um tipo da realidade que haveria de acontecer na plenitude dos tempos. Então, amados, na plenitude dos tempos, os profetas haviam profetizado, de Gênesis a Apocalipse. Os profetas diziam assim, eu quero parafrasear o que os profetas diziam em uma frase. Os profetas diziam, desde Gênesis a Apocalipse, estavam dizendo: Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Aleluia! Aleluia!
E na plenitude dos tempos, quando se cumpriu os tempos, ele veio. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento a dizer: ele veio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo: esse cordeiro, ele não é apenas um tipo. Esse cordeiro que eu estou mostrando para vocês agora, ele não é uma sombra, ele não é mais um animal, não vai ser mais as peles que vai cobrir, mas agora esse Cordeiro de Deus, o sangue dele não somente não vai te cobrir, mas o sangue dele vai tirar o pecado e vai dar vestes de louvor, aleluia. Você vai ser revestido do próprio Cristo, aleluia. Portanto, irmãos, lá no Antigo Testamento, como vos disse, as pessoas eram cobertas foram cobertas com peles de animais. No tempo de Moisés da lei, as pessoas eram cobertas com o sangue dos animais. O sangue dos animais, que tipificava o sangue de Cristo, ele cobria os pecados. Mas agora na cruz, e depois da cruz, você é coberto com o sangue de Jesus, sim, mas você é revestido do próprio Cristo Jesus. Aleluia, você é vestido do Cordeiro de Deus. Cristo revestiu você, aleluia, louvado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que fomos revestidos de Cristo. As vestes que nós temos agora é o próprio Cristo, é o próprio Cordeiro de Deus. Por isso que somos chamados cristãos, pequenos cristos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O precioso sangue de Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Antes nós vivíamos por viver. Eu costumo falar, o meu pastor, o apóstolo Pio Carvalho, ele diz assim, que ele faz um comparativo com muito carinho. Ele fala assim: viver vida de gado. O que é viver vida de gado? Vida de gado é comer, beber, dormir e morrer. Comer, beber, dormir e morrer. Então, vã maneira de viver. Então, com Jesus Cristo, com o sangue precioso dele, ele mudou, ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver e nos deu um propósito de vida. Aleluia. Por isso, irmãos, eu abro um parênteses para atualizar, falar algo em relação à nossa atualidade hoje. Querido, as nossas rotinas mudaram. A rotina das pessoas do mundo inteiro mudaram, a rotina das empresas mudaram, a rotina da igreja mudou, a sua rotina da sua família mudou. Ei, mas o propósito pelo qual Jesus Cristo morreu na sua vida, ele não mudou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A rotina mudou, mas o propósito ainda permanece. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra diz que o sangue de Jesus, aqui na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 20, diz que ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Irmãos, aqui tem um mistério. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ei, desde a fundação do mundo, está falando do Cordeiro que foi morto no Éden. Mas e antes da fundação do mundo? Está falando da eternidade. E aqui é um mistério que um dia, quem sabe, eu te conto. Aleluia. Mas digo para você que Deus, ele já tinha preparado o Cordeiro antes da fundação do mundo. Eu vou dar uma palhinha para você, querido, para você compreender a profundidade do amor de Deus por você. Lúcifer pecou, e Deus sabia que ia ter problema com esse cara. E por isso, na mente de Deus, o Cordeiro, antes da fundação do mundo, já havia sido morto. No coração de Deus já havia sido morto. E depois, tipologicamente, o Cordeiro de Deus é morto lá no Éden, desde a fundação do mundo. E de fato, na cruz do Calvário, na plenitude dos tempos, então Jesus, a realidade, ela morre por cada um de nós, para nos dar vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Pedro diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha aí, que amor é esse que Deus tem por nós? Aleluia. E para completar, queridos, eu quero ler um texto. Esse texto por si só, ele se explica, e ele está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 14, ele se explica por só. Preste atenção para você ver que tremendo isso aqui.
assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha aí, que tremendo. Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então isso significa que antes de Deus te perder em Adão, Ele já tinha te ganhado, te encontrado em Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Antes como nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo, no Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele. Para quem? Para o próprio Deus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia. Irmãos, nós já fomos predestinados em Cristo. Eu não creio na predestinação fatalista. Eu creio que todos nós fomos predestinados em Cristo Jesus para a salvação. Aleluia. Para louvor da glória. Versículo 7 diz: no qual, em Cristo, gratuitamente, pela graça, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Qual é a riqueza da graça de Cristo? Paulo diz em outro texto: sendo Ele rico, se fez pobre, para que em tudo nós enriquecêssemos. Que Deus derramou, versículo 8 do capítulo 1 de Efésios, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho da graça, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra linda. Se fôssemos explicar, se fôssemos regozijar, experimentar, levaremos muito tempo, porque é muita coisa boa que tem aqui. Mas eu quero fazer um pequeno resumo sobre o sangue do Cordeiro, sobre o sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro, ele era uma sombra, ele era um tipo. O sangue do Cordeiro, ele cobria os pecados. O sangue de Jesus é realidade. O sangue de Jesus, ele tirou os pecados. O sangue de Jesus, ele nos redimiu, ele nos remiu. Aleluia. Então, querido, o sangue de Jesus, eu quero falar do sangue de Jesus agora em 3 aspectos. O primeiro aspecto do sangue de Jesus: o sangue de Jesus, ele paga. Aleluia. Por isso você que tem sentimento de culpa, por isso você que tem dito: ah, mas eu sou um pecador, eu fui um pecador terrível. Escute, o sangue de Jesus paga. Tudo pago está. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo disse: tetelestai, que significa consumado está. Essa palavra também era usada, tetelestai, é usado para dizer: tudo pago está, tudo pago está. O sangue de Jesus, ele paga, ou seja, ele traz a redenção. E redenção é igual a resgate. Significa que eu e você estávamos escravos, estávamos perdidos, estávamos mortos em nossos delitos. Mas quando o sangue de Jesus, que é a realidade, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando ele derrama o seu sangue, o sangue paga, o sangue nos resgatou, o sangue foi o preço pago.
E a cruz foi o local escolhido para que esse resgate fosse pago. Então diga comigo: sangue paga. Segundo, o sangue purifica. Purificação significa, fala da remissão. Há uma diferença de redenção. A redenção é o resgate, é o pagamento, é o preço. Agora, o sangue de Jesus purifica, é a remissão. Além de Ele nos redimir, Ele nos remiu. Ele fez a remissão dos nossos pecados, ou seja, Ele pagou o preço do nosso pecado, mas Ele também agora nos purificou. Aleluia! Ele tirou o peso, Ele tirou a condenação, Ele tirou a culpa. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que ouve, amado ouvinte, você que me ouve, ouça, creia nessa verdade da graça do Senhor. O sangue de Jesus, Ele te comprou. Você agora pertence a Jesus Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é a igreja, aleluia. O sangue de Jesus te purificou, ou seja, tirou a culpa, tirou todo o medo, tirou toda a condenação, tirou todo o peso do seu pecado. Você não deve nada e você não deve se sentir mais culpado. A culpa foi removida. Você está livre, meu irmão. Essa é a boa notícia. Você está livre. Aleluia. E terceiro, o sangue de Jesus, ele clama. Assim como o sangue de Abel, lá no Antigo Testamento, quando Caim o matou, e quando o sangue de Abel, ele tocou o chão, o próprio Senhor disse: o sangue do teu irmão clama até mim, desde a terra até mim. Porque quando o sangue toca na terra, ele clama. E quando o sangue de Abel tocou na terra, ele clamava pelo perdão dos pecados de Caim. Mas lembra, o sangue de Abel era sombra, assim como o sangue do cordeiro era sombra. Mas agora, a palavra fala que o sangue de Jesus Cristo, que é a realidade, ele fala melhor do que o sangue de Abel, fala melhor do que o sangue de touros, do que o sangue de animais. Porque o sangue de Jesus, o sangue de Abel, clama por Caim, pelo perdão dos pecados de Caim. Mas o sangue de Jesus, ele clama pelo perdão dos pecados de toda a humanidade, de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os tempos, de todas as épocas. Aleluia! Então o sangue paga, o sangue purifica e o sangue clama. Aleluia! E o sangue de Jesus, ele nos encaminha para o propósito, que é viver pela graça e viver na graça de Deus. Depois de ter tido uma experiência com sangue, você precisa ter uma experiência com selo. Aleluia! Ouça isso, amados. Ninguém vai ter uma experiência com o selo, que é o Espírito Santo de Deus, sem antes ter uma experiência com o sangue. Primeiro você precisa ter uma experiência com o sangue. Primeiro você precisa ter uma experiência de ser resgatado, a experiência de ser remido, a experiência de você ser salvo pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. E depois você tem uma nova experiência com o selo. Aleluia. Eu quero ler para você também em Romanos capítulo 8. Já estou terminando esse culto, essa mensagem. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, por causa do sangue fomos resgatados, perdoados, purificados e agora selados também. A pergunta é: nesse tempo que estamos passando, depois de conhecer tudo isso, depois de experimentar o sangue do Cordeiro como sombra,
depois de experimentar o sangue de Jesus, a realidade como o revestimento do próprio Cristo sobre a nossa vida, a ponto de sermos chamados cristãos, pequenos cristos, representantes de Cristo aqui na terra, embaixadores de Cristo aqui na terra, filhos amados de Deus. A pergunta é: você está com medo de quê? A pergunta é: você está com medo de quê? Se a palavra acabou dizendo, se o Espírito que você recebeu, que está em você, por causa do sangue de Jesus lá na cruz, você recebeu o Espírito, aleluia. E esse Espírito, a palavra do Senhor diz que ele não é um espírito de escravidão. Esse Espírito que está em você, ele não é um espírito que te escraviza, mas esse Espírito, para que você possa viver com medo, mas é um espírito de adoção. Esse Espírito Santo, por causa do sangue, ele veio morar em nós para nos adotar. O espírito de adoção no qual clamamos: Abba, Pai. Ou seja, quando você tem uma experiência com o sangue, você recebe o sangue de Jesus, você recebe a obra de Cristo na cruz, o perdão dos seus pecados, a purificação dos seus pecados, a salvação em Cristo Jesus, pela declaração da sua boca, por crer no coração na ressurreição de Cristo. Você se torna filho de Deus, o Espírito Santo vem morar no seu espírito, e você é selado, você recebe um selo, aleluia. E esse selo é o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Amados, quando você vai comprar uma propriedade, e você não dá todo o valor, para você segurar o negócio, você deixa um penhor, você deixa uma quantia em valor. Quando você deixa um penhor, você está dizendo: se eu não ficar com esse, se eu não comprar esse negócio, se eu não pagar esse negócio, eu perco o penhor. Quando a palavra do Senhor está dizendo, porque você teve uma experiência com o sangue de Jesus, você entendeu o que o sangue de Jesus na cruz fez por você. Quando você entendeu isso, você recebeu isso na sua vida, você foi selado com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Então é como se o próprio Pai estivesse dizendo para você assim, para provar para você que agora, porque você teve a experiência com o sangue do Cordeiro como sombra, e o sangue do Cordeiro como realidade, você creu na obra do meu Filho Jesus lá na cruz, eu te selo, aleluia, com o meu Espírito. Deus estava dizendo: se eu não te salvar, eu perco o meu Espírito, aleluia. Então olha a segurança que o sangue nos trouxe, através da salvação e do receber o Espírito de adoção, que é confirmado pelo Espírito Santo que em nosso espírito habita, aonde o apóstolo Paulo diz, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica no nosso espírito que somos filhos amados de Deus. Eu quero colocar um grifo meu aqui: filhos amados de Deus, aleluia. Então, você está com medo de quê? Se o Espírito que está em você, ele diz para você: Abba, 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 está clamando dentro de você, dentro do teu Espírito. O Espírito Santo está dentro de você dizendo: você é filho do Abba, você é filho do Abba, você é filho, você tem pai, você tem um pai amoroso, um pai celestial, aleluia, louvado seja Deus. Olha o poder do sangue, olha o benefício do sangue de Jesus na sua vida. Por isso, meu irmão, receba essa alegria no teu coração, não tenha medo, não viva com medo, aleluia, porque o Espírito que está em você é de ousadia, e esse Espírito diz: você tem um pai. E esse Espírito, eu quero pegar outros versículos da Bíblia que diz verdade a esse respeito. Você tem um pai, você tem um Senhor, você tem um Salvador, você tem alguém que deu a vida por você. O sangue de Jesus está depositado no altar de Deus, no tabernáculo celestial, para dizer: eu te protejo, não tenha medo, o sangue de Jesus te guarda. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus, estamos revestidos do próprio Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Não tenha medo, não temas nesse tempo, meu irmão, minha irmã. Você é filho de Deus. O sangue te pagou o teu pecado, o sangue purificou o teu pecado, o sangue de Jesus te salvou. Quando você creu nisso, na ressurreição de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, você está salvo.
Por isso, meu irmão, se alegre nesse tempo. Saiba, ande com a cabeça erguida, aonde quer que você vá, porque o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor provê para você. Eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, também recebendo essa proteção do sangue, recebendo a salvação por meio do sangue, por meio da fé, pela graça. Você não pode fazer nada para comprar isso. Deus, Ele dá de graça, pela graça. Não foi de graça porque custou o sangue de Jesus, mas pela graça. Mas Ele não vende. Não tente fazer nada para se aproximar de Deus. Deus já fez. E o que Ele fez foi derramar o sangue de Jesus Cristo para abrir um novo e vivo caminho. Então tem um novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Trilhe nele. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Diga assim: eu recebo na minha vida o perdão. Eu recebo na minha vida a remissão dos meus pecados. Eu recebo na minha vida a salvação por meio de Cristo Jesus. Eu recebo a filiação de Jesus Cristo na minha vida. Eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu em carne e morreu numa cruz. Veio em carne e morreu como homem para me salvar. Foi para o inferno no meu lugar. Ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e dirá: intercede por nós. Se você crê nisso, você é um salvo. Você teve a experiência com o sangue, você está revestido de Cristo. Não temas, em nome de Jesus. Continue abençoados. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para você e sua família. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Amados, deixar mais uma informação para vocês. Essa live vai ficar salva, tá bom? Tanto no Instagram quanto no Facebook, e também um acréscimo a gente vai abrir também num canal no YouTube, tá? Então, para você que deseja se inscrever, deseja ver algumas ministrações extras, digita lá no YouTube PR Paulino Novaes e se inscreva no canal do nosso pastor, que lá vai ter algumas ministrações que com certeza vão abençoar a sua vida. Tá bom? Então um abraço, tenha um ótimo final de semana. Continue abençoado.